Fala galerinha, tudo bem? Olha só a peça que a gente vai fazer hoje. Essa peça a gente gasta bem pouco material e eu tô fazendo com restinhos de sintético que sobram aqui no ateliê, para mostrar para vocês que todos os materiais que vão sobrando a gente pode aproveitar e fazer peças lindas. Então vamos costurar? Para fazer essa necessaire a gente vai precisar de 2 pedaços de sintético e 2 pedaços do forro, né? Que nesse caso estou usando bagum, tá? E eu tô usando na medida de 14 por 24, mas você pode fazer na medida que você quiser. Esse daqui é o sintético Lotus, que eu acho que fica muito bonito com essa gravação dele. Aí aqui, gente, eu vou pôr uma etiqueta, mas você pode personalizar. Pode pôr o nome, né, com um filme de recorte, ou pode bordar também, né? Ou pode deixar lisa também, né, que só o sintético já fica bonito. E vamos precisar também de uma medida, eu cortei 25 por 25 de plástico. O zíper e também, para finalizar, eu vou usar um terminal de zíper. Mas no final, se você não tiver esse terminal, você pode fazer o acabamento com sintético mesmo, igual eu já mostrei em outros vídeos, tá joia? Vou começar aplicando aqui minha etiqueta. Só vou marcar o meio para ela ficar centralizada. Vou pôr ela aqui pra baixo um pouco. Certo? E já vamos pra máquina. Vou filmar vocês daqui que eu acho que pega melhor. Então, gente, primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o zíper. É uma necessaire bem rapidinha de fazer. Eu vou fazer aquele acabamento de asa de borboleta. Então, o que que eu faço? Eu viro o zíper, né? Eu deixo 2 centímetros sem costurar e começo a aplicar o zíper de 2 centímetros pra cá. Vou dobrar ele aqui e passar a costura, tá? Dou um espacinho, né? Já aplico o zíper aqui. Costura a beiradinha do zíper com a beiradinha do sintético. E aqui no final eu deixo 2 centímetros também sem costurar. A gente faz esse mesmo processo do outro lado. Só que desse lado de cá, que é o lado que vai ficar oposto, eu já tenho que pensar que o meu zíper tem que ficar ao contrário, né? Porque aí aqui, ó, depois que eu costurar e rebater o forro, aqui tem que ficar ao contrário. Então, aqui eu dou 2 centímetros também e costuro. E no final, a gente deixa os 2 centímetros. Agora, a gente já aplica o forro. Só uma observação. Na hora de aplicar o forro, tem que tomar só o cuidado. Quer ver? Vamos do outro lado. Aqui, ó, tem que puxar o zíper pra cá, pra não correr o risco de costurar o zíper na hora que tá aplicando o forro aqui no final, tá? Então... Aí o forro você costura até o final. Já vou passar do outro lado também. Eu quis colocar o forro de bagum para ficar impermeável, mas poderia ser o cetim. O forro que você mais gostar, né? O plástico leitoso. Pronto, agora a gente vai rebater a costura. Então, eu viro e viro, puxo assim o sintético para ficar bem. Tô fazendo um teste costurando esse vídeo com a câmera de cá para ver se fica melhor para vocês observarem. Então, puxa o forro, vai ajeitando, dá uma vincadinha assim, ó, e puxa pra ficar certinho.
Eu tô costurando com a linha marfim, então vocês podem ver que ela fica bem discreta no sintético azul. Ela combina com várias cores de sintético, tá, gente? É uma linha que compensa muito ter aí. Já vou passar a costura aqui de cá, mesmo processo. Tô usando o ponto número 4, tá? Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai costurar o plástico aqui no sintético. Então, eu vou pegar, passar uma costura unindo aqui. Então, agora eu vou costurar o plástico aqui. Então, direito do sintético, costurando com o plástico. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma fita de contato aqui, tá? Acho que daqui ficou melhor pra mostrar pra vocês esse processo. Vem com uma fitinha de contato. Põe aqui bem em cima de onde que eu passei a costura aqui. Então, passei a fita. Eu gosto de dar uma brincadinha nela assim, que eu acho que facilita pra tirar. Aí eu puxo aqui com a minha unha mesmo, certo? Puxo o plástico pra cá e dobro aqui. Eu corto o forro um pouquinho maior do que eu gosto de cortar, 1 centímetro maior do que o sintético, que eu acho que facilita aqui na hora de dobrar, mas fica sobrando. Então, se vocês quiserem cortar na medida, é que a gente vai fazendo, vai vendo o jeito que se adapta, que acho mais fácil. Aí eu vou dobrando aqui pra bater certinho a medida. Na hora que eu vejo que bateu certinho, eu dou uma vincada aqui no bagulho. Aí tem a opção tanto de passar a cola de contato ou a fita, ou de só virar e costurar. Eu gosto de passar a fita, que eu acho que fica mais fácil. Ainda mais se você estiver começando, é o ideal. Então, passa a fita direitinho. E essa fita dupla face, você acha ela fácil na papelaria e ela é em conta, então compensa. Aqui, puxa, ela é bem baratinha, puxa, e aí aplica aqui o bagum para encontrar aonde que tá ficando o sintético. Um pouquinho mais para baixo para ele não aparecer do outro lado. Aí dá uma vincadinha e costura. Sempre lembrando de rebater a costura no começo e no final. E agora? Agora a gente vai costurar o lado de cá. Então, gente, vocês estão vendo por que eu falei que tem que observar o zíper? Porque se não costurar certinho, na hora de costurar o outro lado, não bate. Então, aí agora a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai costurar e primeiro só o sintético no plástico. E aí, agora a gente repete a mesma coisa. Passa a fita. Destaca.
sobra. E agora passa de novo. Aplica. Gosto de dar uma vincada. E agora a gente já passa a costura. Quando eu vejo que ficou alguma linha, eu já gosto de refilar. Aqui sobrou um pedacinho de forro que eu cortei um pouquinho mais largo, já refilo também. Esse lado é a mesma coisa. O que que a gente vai fazer agora? A gente já vai fechar. Então, já vou refilar esse excesso aqui de zíper que tá sobrando também. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um clips aqui. Em cima. E outro aqui embaixo, onde que tá as duas costuras, só pra bater direitinho, principalmente essa parte da costura. Que senão fica feio, né? E aqui do outro lado a mesma coisa. Aí, pra fechar, eu gosto de usar o ponto 3,5, tá? Então, vou passar uma costurinha aqui no início. Só vou segurar o zíper aqui pra não costurar junto. Pronto. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parte do plástico cristal costurado assim, só com a costura, né? Então, tô refilando aqui o outro lado que o plástico ficou um pouquinho maior. E essa parte de cima eu vou dar acabamento com o viés de boneon, tá? Eu vou utilizar o viés na cor azul, então eu vou cortar um pedacinho aqui. Cortar 2 pedaços, que eu sei que vai ser o suficiente. Só vamos queimar a beiradinha aqui, antes de começar a costura. Muito simples, só dobrar e aplicar. Ele encaixa bem na peça. Só fazer a aplicação agora.
vou ver mais ou menos o tanto que vai dar. Eu já vou cortar o excesso, porque eu já vou queimar a pontinha do outro lado também. Chegando aqui no final do sintético, eu já vou dobrar o viés pra dentro, pra ficar o acabamento só aqui nessa parte do sintético. E vamos fazer o mesmo do lado de cá. Então, já queimei, encaixo. Legal, gente, é vocês aprenderem a técnica, porque vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Pronto. Então, tá costurado. Eu só vou agora passar o secador, virar ela. Lembrando que o secador não pode encostar direto no sintético, eu só jogo o calor próximo. Então, eu vou virar ela e vou colocar o cursor do zíper e o terminal para mostrar para vocês, tá? Então, eu já desvirei a necessaire, ela ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer? Por isso que na hora de fazer a necessaire, gente, eu sempre gosto de cortar o zíper bem maior, porque para ter uma sobra de garantia, né? Então, eu venho aqui, ó, encaixo ela direitinho para bater aqui o zíper. Venho, chego até aqui. Eu gosto de colocar uma presilha aqui para ficar mais firme, para eu ter um parâmetro, né? De onde que eu vou colocar o cursor. Então, aqui o cursor, vocês já sabem, né? Eu sempre corto um lado, o dentinho de um lado pra eu colocar. Eu escolhi esse cursor aqui, de coraçãozinho, que eu gosto bastante dele. Então, a gente vai encaixar ele aqui. Ficou encaixadinho. Aí eu venho aqui e corto, né? Pra não ficar tão grande assim. Corta aqui, né? E eu gosto muito de selar aqui a beiradinha do zíper, pra não desfiar nem nada. Aí agora é muito simples. Pra colocar esse terminal, precisa dessa chavinha aqui, que é bem pequenininha. Então, eu vou abaixar aqui pra mostrar pra vocês. Então, aí eu dobro e dobro o zíper e encaixo ele aqui. Sempre com essa parte do parafuso pra baixo. Encaixo, pego o parafuso, encaixo dentro da chavinha também. E agora é só parafusar até ficar firme. Pronto. Tá prontinha. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Essa é uma ideia, né? Eu fiz com os pedacinhos que eu tinha aqui, mas vocês podem fazer com o tamanho que vocês quiserem, né? Com uma cor que vocês quiserem, né? Personalizar do jeito que vocês quiserem. E quem não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.